Tá? Então, existem esses dois tipos de barulho. Um barulho que é fora e um barulho que está acontecendo dentro. Quanto maior o barulho fora, menos você consegue ouvir. Quanto maior o barulho dentro, menos você consegue ouvir. E a minha primeira pergunta para vocês é: vocês conseguem ouvir o barulho que está dentro de você neste momento? Os medos, as ansiedades, a vontade de querer fazer diferente, a vontade de ser reconhecido, a vontade de querer realizar mais na sua vida, mas por algum motivo você não consegue e não sabe por quê. Eu espero que eu consiga te ajudar nesse aspecto hoje, tá? Então, para que você esteja em silêncio nesse momento, como eu sempre digo, tente estabelecer a sua intenção nesse momento, né? Dedique esses 20 minutos que a gente vai ficar aqui para que você aprenda coisas novas, para que você se permita ouvir o que está acontecendo dentro de você. Beleza? Vamos lá. Eu estive em São Paulo agora, né, há mais ou menos uma semana e meia atrás, e quando eu cheguei na minha casa, eu vi o meu, né, o carro, a gente viu o carro que estava lá, a gente viu a moto, a minha bicicleta, o sofá, a televisão. Mas vocês sabem o que me deu saudade? Me deu saudade da bicicleta. Porque a bicicleta, ela nos traz uma liberdade na vida muito grande. Se você anda de bicicleta, você sabe disso. Porque se você vai de carro para o trabalho, você tem que ir praticamente sempre pelo mesmo caminho. Mas se você vai de bicicleta, você pode fazer caminhos alternativos. E eu quero fazer uma analogia com esse momento que a gente está vivendo, que você está vivendo, como andar de bicicleta. Mesmo que você não saiba andar de bicicleta, tá? Você pode imaginar. Mas quando você anda de bicicleta, você dá algumas pedaladas e depois parece que a bicicleta deslancha. A vida também é assim. A gente dá uma pedalada e a vida deslancha. E às vezes vem as ladeiras da vida, né? E as ladeiras você não precisa pedalar, você pode desfrutar desse momento que você está. Mas às vezes vem a subida. E é na subida que você vê se você tem resistência ou não. E agora, nesse momento que a gente está, a cada pedalada que a gente dá, né, a cada reunião que a gente tem, a cada Zoom, a cada Google Meeting, a cada problema, a cada desafio, a gente vai cansando, a gente vai se desgastando. E eu não sei se você está assim, eu não sei se você está empregado, se você está desempregado, se você está em um relacionamento, se você não está, mas a verdade é que na vida tem momentos que a gente vai cansando. E nesse exato momento que nós estamos, todos nós estamos cansados. Cansados e com medo da próxima ladeira que a gente vai enfrentar. Porque parece que esse problema não vai acabar. Né? Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que o problema não vai acabar. Então é sempre muito sofrido, né? Todas as ações que a gente faz. Se você é empreendedor, você sabe disso, né? Se você é empreendedor, você sabe o quão difícil é empreender, e a cada pedalada, a cada venda, a cada desafio que você tem, a gente vai se cansando. Então que esse também seja um momento que você possa acalmar um pouco, tá? Acalmar um pouco. Só dar um recado para você aqui do Instagram. Se você está no Instagram, na minha bio tem o link para você participar aqui com a gente, para eu mostrar os dados que eu coletei aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Peraí que eu tenho que fazer assim para compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu preparei para vocês. Vou ter que voltar. Falar de ansiedade. Espera só um pouquinho, gente, que às vezes homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que fechar a minha imagem aqui, senão ela dá problema. Aqui. Pronto. A ansiedade é uma sensação natural do corpo. A ansiedade, ela nos leva a agir. A ansiedade, neste aspecto, ela é positiva, certo? Ela é positiva, ela vai nos impulsionar. Agora, a ansiedade também pode nos levar para um negócio chamado circuit breaker, que é um termo utilizado para você que é
né, da questão se você entende de investimentos, você sabe o que é. É quando a bolsa está correndo algum risco, ela desliga, ela para. E é isso que às vezes acontece quando a gente tem uma crise de ansiedade. E eu não vou enrolar para entrar no tema, o que eu preparei é muito rápido, então presta atenção no que eu quero te mostrar. Eu não sei em que momento você está da sua ansiedade, se essa ansiedade está te levando a agir ou se a sua ansiedade está dando um pane e está fazendo você desanimar, você não ter vontade de fazer as coisas. Então coloca atenção nisso. Olha só, a ansiedade, a causa da ansiedade, eu fui pesquisar na Organização Mundial de Saúde. O que eles estão falando a respeito disso? E eu encontrei vários estudos, vários artigos que citam isso aqui que eu vou mostrar para vocês. É claro que falar de ansiedade aqui em 20 minutos não vai resolver o problema e muito menos abordar toda a complexidade da ansiedade. Mas eu tenho certeza que esse tema e essas telas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas vão fazer você pensar. A ansiedade pode ser causada pelo estresse. Só que eu pergunto a vocês, o que é estresse? Estresse é quando as coisas não vão bem e aí eu me irrito. Não. Estresse é quando as coisas saem do controle e aí eu me irrito. Não. Estresse, de acordo com Rafael Bisquerra, no livro Universo de Emoções, estresse é a falta da capacidade que nós temos em lidar com os nossos desafios. Grava aí. Estresse é a falta de capacidade em lidar com os nossos desafios. E isso causa ansiedade em cada um de nós. Daqui a pouco eu vou mostrar o caminho que a ansiedade faz até chegar no estresse, tá? Então, o estresse nada mais é do que o nosso medo em lidar com a nossa incompetência. Entende? Eu não tinha essa percepção antes de estudar a respeito desse tema, tá? Então, estresse pode causar ansiedade. Um outro tema que pode causar ansiedade que eu também não me dava conta: solidão. A solidão, de acordo com a Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, eles disseram o seguinte: a solidão causa altos níveis de ansiedade. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no Reino Unido, pela primeira vez foi criado o Ministério da Solidão, para ajudar mais de 9 milhões de britânicos que se sentem sozinhos. Então, de acordo com esse estudo da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, a solidão causa ansiedade. Não sei como é que você está nesse momento que a gente tem que ficar, né, em isolamento social, que a gente não tem contato com muita gente, a gente precisa cuidar desse aspecto, certo? Outra coisa que causa ansiedade: tecnologia. A tecnologia causa ansiedade. Foi feito um estudo pela Descount, aqui, que é uma empresa que faz pesquisa de mercado, que nós interagimos com o nosso celular em 2.617 cliques em mais ou menos 76 ações. Ou seja, quando você pega o teu telefone, você vai ter 2.617 cliques no dia e 76 interações. Então, você entra no Instagram, aí vai no Facebook, aí acessa um site, volta no Instagram. Só que isso é o mínimo. Pode chegar a 5.427 cliques em 132 ações. Eu não sei se você já teve a sensação de até perceber o seu dedo ficando meio quadrado de tanto que você clica. Você já teve essa sensação? Né? Dor no braço, a minha esposa está falando aqui. Hoje eu tenho a presença da primeira dama aqui, né? Formigamento na mão, dor no braço, dor nos olhos, tudo isso corrobora para a ansiedade. Coopera para que você seja mais ansioso. Outra coisa, a cobrança dos pais. De acordo com a MindMiners,
A cobrança que os pais geram nos filhos causa ansiedade. E se o pai é ansioso, se a mãe é ansiosa, se quem te criou é ansioso, isso vai causar um alto nível de estresse. Por exemplo, se os pais, eles têm uma cobrança com os filhos em relação a trabalho e bens materiais. Então, se o filho está trabalhando e não compra um bem material, né, que era o que os pais fariam se tivessem, isso os pais pressionam os filhos. Tá? Isso pode acontecer, essa cobrança não é só dos pais, mas chamou a atenção porque os pais têm grande responsabilidade nisso. Pai e quem cuida, tá? Pai, mãe, tio, todo mundo que gera algum tipo de pressão. E a palavra ansiedade vem de pressão, certo? Uma das origens da palavra da ansiedade é pressão, é sufocar. Então, cuidado, se você é pai, se você é mãe, se você interage com alguém que tem menos poder que você, cuidado com essa cobrança excessiva. Isso pode causar ansiedade. Agora, olha isso aqui. As marcas causam um alto nível de ansiedade. E por que isso acontece? Porque eles estipulam, por exemplo, um padrão de beleza. E eles sabem aquilo que você sente. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou compartilhar dessa maneira aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu ver onde que tá. Peraí, gente. Peraí. Tá aqui, ó. Ó, dá uma olhada no que faz essa empresa aqui. Para você ver como a gente, às vezes, é dominado por isso e a gente nem se dá conta, tá? Olha isso aqui. Olha essa empresa. O que eles fazem? Eles monitoram, eles sabem o que se passa dentro da cabeça das pessoas para ver o que elas olham quando elas acessam um site. Olha isso aqui. Olha isso aqui. iQuant is an AI for instant objective analyses of designs, Olha o que eles fazem. especially web and mobile interfaces. It uses machine learning to analyze a design aqui, ó. within seconds and Eles provide analisam em attention-based segundos feedback aqui as a aonde a bonus. pessoa It's all olha available mais. online, so no Certo? integration is Então, required. eles sabem o que iQuant você está simulates olhando an na actual eye internet. tracking study each time you analyze Através a design, do olhar, without eles spending conseguem precious time and monitorar isso resources to aqui. do so. Não quero entrar em detalhes aqui, não é a intenção. Eu nem estou falando mal, tá? Da empresa, não é nesse aspecto. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: as marcas que você segue, elas causam um nível de ansiedade muito grande em você. E às vezes a gente não se dá conta, porque você ou não pode comprar, ou nesse momento não tem acesso, então isso pode aumentar o seu nível de estresse. A autoestima, de acordo com a RIEB, eu sou parceiro fundador da RIEB agora, acabei de me associar a eles, é a Rede Internacional de Educação Emocional e Bem-Estar. Eles têm sede na Espanha e agora eles abriram para o mundo inteiro. Eu sou o primeiro brasileiro a ser um parceiro fundador deles. Tá? Então, eu estou estudando a respeito das emoções junto com eles. Nós estamos criando materiais, nós estamos estudando juntos. Nós temos um grupo grande de pessoas no mundo inteiro que conversam a respeito desse tema. E nós estamos estudando exatamente esse tema agora, que é o tema da autoestima. Que é quando você não percebe a força que tem. E aí você tem baixa autoestima. Você não se anima em fazer as coisas. Você não se sente capaz de fazer as coisas. Então, preste atenção nessas coisas. Extremamente importante. O estresse, a sua falta de capacidade em lidar com os desafios que tem. A solidão. A tecnologia, cuidado quanto tempo você fica em celular ou na frente do computador. Cobrança, né? A cobrança excessiva que as pessoas, que as empresas têm em cima de vocês. As marcas e o problema da autoestima. E tudo isso aqui que eu estou falando com vocês em relação à ansiedade está muito ligado à força que as palavras têm nesse momento. Então, cuidado com o que você verbaliza, com o que você fala. Às vezes você fala assim, eu não consigo. Eu não sei como fazer.
Ah, eu não fui feito para isso. Eu não tenho competência para isso. E você falar isso para você é uma coisa. Agora, e quando você fala isso para as outras pessoas e nem se dá conta? Então, as palavras têm uma força muito, muito forte. E talvez, nesse momento, você diga assim também: ah, Renato, isso aí eu sei. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você tem crise de ansiedade, esteja atento às palavras que você fala. Esteja muito atento às palavras que você fala. Agora, tudo isso também tem a ver com as emoções. O que são emoções? De acordo com Rafael Bisquerra, ele diz que emoções são a resposta do organismo frente aos estímulos que recebemos. Então, as emoções nada mais são do que uma mensagem extremamente importante que o seu corpo está te falando. Agora, lembra que eu falei no começo que existe um barulho externo e um barulho interno? Se esse barulho dentro de você está ensurdecedor, você não consegue entender essas emoções. Você não consegue viver em sua melhor versão porque você não entende o que sente. Você não entende a mensagem que o seu corpo está dando para você. Isso tem a ver com o que acontece agora. Mas a vida não é feita só de presente. A vida é feita também pelo que aconteceu no passado. Eu não sei se o que aconteceu no seu passado foi bom ou ruim, mas na maioria dos casos, quando nós temos crises de ansiedade ou depressão, a gente vive em um passado triste. E a vida também é formada de futuro. Então, é o que vai acontecer. Então, esses 3 pilares que nós temos que administrar na nossa vida emocional, a gente precisa a conhecer. E como diz Mary Curry, ela diz assim: deixamos de temer aquilo que aprendemos a conhecer. Então, se eu entendo a relação do meu passado triste, não necessariamente ele precisa determinar nem o meu presente e nem o meu futuro. O presente é um pilar que está ligado à emoção raiva, porque eu quero resolver agora. E quando eu olho para o futuro, eu sinto medo. Né? Eu não olho para o meu futuro e fico triste. Eu fico talvez desesperançoso, mas eu não fico triste. Triste eu fico pelo passado. Entende? Eu não tenho medo do meu passado, eu tenho medo do meu futuro. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Está fazendo você pensar a respeito desse tema, talvez de uma maneira diferente, não de uma maneira técnica, mas de uma maneira prática para o seu viver diário? Entenda que nós precisamos administrar o que acontece no passado, no presente e no futuro. E esse equilíbrio emocional acontece quando você consegue ouvir, quando você tem a capacidade de interocepção, quando você consegue ouvir e alinhar. O que está acontecendo no seu coração? O que está acontecendo na sua mente? Você consegue ter mais clareza para viver na sua melhor versão. Agora, voltando, o que é a ansiedade? É a reação natural do corpo ao estresse, certo? Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É a reação natural do seu corpo ao estresse. Agora, o que é um transtorno de ansiedade? É uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou medo. Entende? A gente não vai entrar aqui no TDAH, ansiedade generalizada, ansiedade comum. Não é a ideia. A ideia é que você possa se prevenir sabendo do que eu estou te falando. Eu não sei se você assistiu, se você viu um stories que eu falei a respeito do caminho que a ansiedade faz, né? Como a ansiedade surge. E eu quero mostrar isso para vocês agora. Dá uma olhada. Olha só, o passo a passo da ansiedade. Começa com o medo. O medo, que é uma emoção que se manifesta quando eu estou diante de um perigo real ou prestes a acontecer, seja ele real ou imaginário. Eu estou diante de um medo. Aconteceu um estímulo, o meu corpo vai mandar uma mensagem chamada medo. E ela se manifesta no ser humano como um sinal de perigo. E esse perigo vai te fazer fugir ou lutar. O medo te leva a lutar ou fugir. Agora, como é que isso acontece?
Isso acontece dentro do nosso sistema límbico. Eu não sei se tem algum médico aqui, se tem algum psicólogo que já estudou a respeito, né? Ou estuda a respeito do sistema límbico. É o nosso sistema responsável pelas nossas emoções. E lá dentro do sistema límbico, dentro do nosso cérebro, ali bem no meio do nosso cérebro, nós temos um lugarzinho ali chamado hipocampo. O hipocampo nada mais é do que o nosso HD. Ali nós temos registrado todo o nosso inconsciente e o nosso consciente. Então, um exemplo prático. Você tem medo de escuro, mas não sabe de onde isso veio. Veio do hipocampo. Ah, eu tenho medo de multidão, mas nunca passei por uma situação de multidão. Mas está registrado no seu sistema límbico, ali no hipocampo, é o seu HD. Está tudo registrado aí, não é uma opção. Agora, ao lado do hipocampo, o hipocampo é um pouquinho maior, nós temos a amígdala colada no hipocampo. Quando vem esse sinal de perigo, o hipocampo acessa esse dado e a amígdala, ela libera um alerta que é autorizado pelo hipotálamo. Simples. Eu quero que você entenda isso aqui, porque isso aqui, desde o dia que eu descobri, há uns 10 anos atrás, que eu estudei a respeito do sistema límbico, eu entendi que às vezes eu tenho medos que eu não necessariamente consigo verbalizá-los. Entende? Às vezes, quer ver uma coisa? Você acorda à noite, de madrugada, e não sabe por quê? Tem alguma coisa aí que está te dando medo. Por que eu sei disso? Porque eu vivo disso. Eu vivo com crise de ansiedade. Só que eu aprendi a controlar essa crise de ansiedade e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Então, o sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, tem lá o registro do hipocampo, a amígdala manda um alerta e o hipotálamo autoriza dizendo assim, ó, cara, sistema nervoso automático, que tem dois botãozinhos ali, dois botõezinhos. Primeiro botão, sistema nervoso simpático. Eu não quero entrar aqui em detalhes, tá? Mas nós temos lá no sistema nervoso automático o sistema nervoso simpático. E nós temos o sistema nervoso parasimpático. O que o sistema nervoso simpático faz? Ele diz assim, ó, luta ou foge. Mas quando ele está desligado, você está tranquilo. Quando nós dormimos, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático está ativado. Você descansa. Você consegue não ter foco em nenhum problema. E aí você descansa. Mas fora isso, meu amigo, o sistema nervoso simpático, ele é um alerta. Diferente do sistema nervoso parasimpático que te faz descansar. Agora, quer ver uma coisa? Lembre aí, né, no contexto histórico, quando antigamente nós tínhamos que enfrentar um leão, por exemplo, ou nós tínhamos que caçar. O que acontecia? Todo esse processo aí do medo, lutar, fugir, hipocampo, amígdala, hipotálamo, sistema nervoso automático, qual sistema você acha que liga quando eu estou na iminência de me deparar com um leão? Sistema nervoso simpático ligado e eu estou atento a qualquer movimento. A qualquer barulho no mato, a qualquer rugido. Por quê? Porque eu quero caçar, eu quero matar o leão, mas o leão é mais forte e eu preciso encontrar um momento de atacar esse leão. Qual sistema você acha que está ligado? O sistema nervoso simpático ou parasimpático? Sistema nervoso simpático. Então, vai lá, rapidamente, milésimos de segundo, medo, perigo, sistema límbico, hipocampo, amígdala, hipotálamo, sistema nervoso automático, sistema nervoso simpático ligado. E aí você está atento a qualquer problema. Você acha que isso causava um nível de ansiedade alto? Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto a vocês, quais são os leões de hoje? Talvez os leões de hoje, eu acabei de falar alguns para vocês. Nós hoje não entramos na mata para caçar, mas nós estamos estressados porque a gente não sabe lidar com os medos que tem. Nós estamos com o leão da autoestima nos cobrando um padrão de beleza que talvez vai ser impossível de alcançar. Nós estamos com um leão na nossa frente chamada solidão, o medo de ficar sozinho.
Nós estamos com um leão chamado tecnologia, que nos domina através das telas, através desse olhar que ele tem para cada um de nós. Talvez o leão seja a cobrança interna e externa que nós temos da sociedade, para ser quem às vezes nós não queremos ser. O leão talvez seja as marcas, induzindo você para uma, né, para uma demanda, para uma compra que você não quer. E aí, antigamente, esse leão fugia e ia embora. Ou te matava, né? Mas ele ia embora. E aí, o que você fazia? Sistema nervoso parasimpático ligado e eu tô mais tranquilo. Agora, a cada segundo, nós somos estraçalhados pelo nosso estresse, pela nossa solidão, pela nossa cobrança, pela nossa autoestima, pelas tecnologias, pelas marcas. Aí eu te falo, o que você acha que vai acontecer conosco? Neste momento é impossível, meus amigos. Vai te levar para um alto nível de ansiedade. Qual é o seu leão? Qual é o leão que hoje está roubando de você o seu vigor, a sua energia para viver? Hoje à tarde, eu fui fazer fisioterapia nas minhas costas, por causa da dor que eu tenho nas minhas costas, e eu estava conversando isso com a fisioterapeuta. E ela, uma fisioterapeuta, 40 anos, e preocupada com o que os outros acham dela. Ai, Renato, eu queria fazer vídeo para o Instagram, mas eu tenho vergonha. E tem vergonha por quê? Porque está se comparando com outras pessoas. Aí eu levei ela até a recepção do consultório dela, tinha um monte de diploma, um monte de cursos feitos. Eu falei, ó, desculpa, posso te falar uma coisa? Você não é esses diplomas. Você é quem é. E talvez quem você é está dentro de você e você não está deixando sair. Por quê? Porque você está deixando o teu medo te dominar. Faz sentido? Faz sentido, esposa? Você é o meu termômetro. Entende? Quais são os leões? Nesse momento eu vou pedir uma coisa para vocês. Tirem uma foto dessa tela e depois façam um post com a hashtag qual é o seu leão? Porque as pessoas vão perguntar o que é isso? E aí você pode explicar para a pessoa que te procurar. Você pode falar, cara, o leão é algo que está roubando a sua energia, achando que ele é o rei. Mas o rei, meu amigo, não é esse leão que te cobra. E às vezes a gente idolatra esse leão e nem sabe por quê. Às vezes a gente gosta de ficar sozinho, gosta de curtir uma fossa. Lembra que eu falei que o passado te leva à tristeza? Tem gente que gosta de viver no passado. Entendeu? Da mesma maneira, tem gente que é iludido e vive no futuro. E tem gente que vive no presente e não sabe nem o que está fazendo. Eu já vou explicar como a gente resolve isso daqui a pouquinho para vocês. Pergunta! Tá valendo a pena estar aqui? Tá valendo a pena estar aqui? Tá valendo a pena? Quanto tempo a gente já passou? 30 minutos. Eu já vou encerrar. Mas antes eu tenho algo muito, muito especial para mostrar. Tá vendo essa palavrinha aqui no seu canto esquerdo chamada medo? Este medo é a emoção mais forte que tem no ser humano. Você sabia disso? O medo, ele se manifesta de diversas maneiras. Ela é uma emoção que tem várias raízes. Ela tem raiz no alerta, ela tem raiz no susto, né? Quando você toma um susto, você sente medo. No pavor que você tem, sei lá, de algum animal, né, de algum inseto ou de alguma situação. Você tem temor, é uma raiz do medo. Você tem terror, né? Aqui no Brasil a gente não vive muito isso, né? Só quando você sai na rua de moto, você vive isso, quando você tem medo de ser assaltado, mas é um terror, né? As manifestações que estão acontecendo quando acontece uma briga, enfim, né? Pânico, né? Muita gente nesse momento com pânico de ter que ficar dentro de casa, de não conseguir controlar, né? De regular a sua emoção. Horror é uma raiz do medo também. No livro Universo de Emoções, Rafael Bisquerra, ele mostra essa emoção medo como uma galáxia. Né? Então você imagina que a estrela medo é a maior estrela e essas outras estrelas aí, pânico, terror, temor, pavor, são outras estrelas. Eu queria que você fizesse um exercício.
Sabe quando você olha para o Cruzeiro do Sul? Acho que todo mundo que está aqui já olhou para o Cruzeiro do Sul, né? Você consegue ver lá que tem uma estrela em cima, uma estrela embaixo, duas do lado e uma estrelinha menorzinha no canto direito, tá? Então você sabe, você olha ali o Cruzeiro do Sul, você consegue ver, né? Tem ali uma em cima, uma embaixo e duas do lado. Rafael Bizquerra, ele construiu a estrutura do universo das emoções utilizando essa metáfora de uma galáxia. E eu quero mostrar essa galáxia para vocês. Olha como ela fica. E eu tenho certeza que nessa hora você aproximou o teu rosto aí da tela para ver, falar, meu Deus, olha quanta coisa acontece. E eu achei que medo era medo, né? Era só medo. E na verdade o medo, ele se manifesta de muitas outras maneiras. Então, se você quiser tirar uma foto dessa tela, se você quiser saber mais a respeito disso, daí eu já vou te falar daqui a pouquinho como você pode fazer. Mas olha que interessante, queria mostrar alguns pontos interessantes aqui. Olha só, quando eu sinto, por exemplo, pânico, tá? O pânico. Você consegue perceber que tem algumas linhas que são pontilhadas? Essas linhas pontilhadas é que elas têm relação entre si, tá? Eu posso ter um ataque de pânico, sentir pavor, sentir susto, isso ser um alerta para eu ir no médico, por exemplo, tá? Você pode passar por um momento de terror e aí você sente medo e aí esse medo como se calcificasse em você e você vai ter uma fobia. Olha que interessante, o medo pode ser um alerta. Isso aconteceu comigo. Eu tive uma sensação muito esquisita uma vez e deu um alerta. Meu corpo deu um sinal. Era medo, mas eu não sabia. Eu ainda não tinha estudado aqui o universo das emoções. E hoje eu sei, eu entendi o que aconteceu comigo. Então, tudo que acontece aí, susto, pavor, pânico, horror, terror, temor, fobia, vai causar medo. Certo? E às vezes a gente não etiqueta essa emoção dessa maneira. Às vezes, por exemplo, eu acho que é pânico e na verdade é um momento de vulnerabilidade, que é uma estrelinha bem menor, que tem muito brilho na nossa vida, entre alerta e susto. E o que é vulnerabilidade? É você entender que você não tem controle sobre as coisas. E isso pode causar medo. E isso é vulnerabilidade. Agora, a vulnerabilidade, o susto, o alerta, pavor, a inquietação, o receio, o choque, a angústia, tudo isso é uma galáxia chamada medo. Agora, existe uma outra galáxia chamada ansiedade. E essa galáxia ansiedade é uma galáxia que assola 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, quase 6% da população tem algum nível de ansiedade. E agora eu te pergunto, de onde vem isso? Dá uma olhada aí. Você está assistindo no Instagram? Ah, no Instagram? Não, vai no para você ver a tela da ansiedade. Essa ansiedade, que às vezes a gente dá um nome de ansiedade, às vezes a gente não se dá conta que às vezes começou numa intriga. Você teve uma discussão com alguém, não falou aquilo que você queria. Isso causou intriga, causou uma insegurança. Aí quando eu encontrar com a pessoa, como é que eu vou agir? Vem a inquietude, a intranquilidade. Eu me preocupo com isso, causa a ansiedade. Entende? Às vezes a gente não se dá conta como nós somos influenciados por isso. Lembrando que ansiedade é um medo imaginário. Não é um medo real, pode olhar aí. Olha, aqui embaixo na angústia, a gente tem aqui a síndrome de abstinência. Isso aqui é quando uma pessoa para de fumar, ou para de beber, ou para de usar droga, ela fica ansiosa nesse nível aqui, ó, na síndrome de abstinência. Entende? Olha como isso é perigoso. E sentir ansiedade é uma sensação, se você já teve crise de ansiedade, é algo que você não deseja nem para o seu pior inimigo, porque é um descontrole, né, neurofisiológico, é um descontrole emocional, é um descontrole comportamental, cognitivo. Você não aprende mais da mesma maneira quando você passa por isso. Agora, qual é a ligação do medo com a ansiedade de acordo com Rafael Bizquerra?
né? Ele detalhou aí, nesse livro, 307 emoções, mais ou menos 307 emoções que foram catalogadas. Não é que existem 307, ele catalogou mais ou menos 307, sendo 202 negativas e 105 positivas. Tá? Então você vê, o estresse, ele é um problema na minha e na sua vida. Mas de onde vem isso? É isso que eu vou mostrar para vocês. O medo leva para a ansiedade. O medo real leva para a ansiedade, que é imaginária. Aí, se você tem crise de ansiedade, você fala assim, Renato, como assim imaginária? Se eu sinto, toda emoção, ela é funcional e ela causa uma mudança neurofisiológica, comportamental e cognitiva. Então, a ansiedade te leva para vários caminhos. Eu vou desenhar um caminho aqui, que é o caminho do estresse. Lembra que eu falei no começo o que é estresse? Estresse é a falta de capacidade em você lidar com os desafios. É a falta de capacidade em lidar com a sua vulnerabilidade. É a falta de capacidade em você lidar com um rancor. Em você lidar com um susto que você tenha na vida. E isso causa o estresse. Você quer ver uma coisa? Você foi mandado embora. É um exemplo. Tomou um susto. Puf, mandado embora. Medo. Ansiedade, estresse. Eu não sei o que eu vou fazer. E esse estresse te leva para uma outra galáxia, que eu não vou entrar em detalhes hoje aqui, que é a galáxia da tristeza. E pode causar depressão. Olha, eu não estou com isso aqui diagnosticando você. Este caminho vermelho que eu listei aqui é o caminho que eu passei. E que eu venci quando eu me dei conta que eu estava etiquetando as emoções de maneira errada. Entende? No meu caso aqui, quando eu percebi esse alerta e eu comecei a identificar a ansiedade aqui, esse desconforto, essa inquietude, a intranquilidade, eu falei, opa, peraí. Ansiedade. Aí eu fui estudar a respeito do tema. E aí me deparei com a RIEB, me associei à RIEB, comprei todo o material que eles têm de estudo, comprei os livros do Daniel Bisquerra, La Força Gravitacional de las Emociones, que é um livro espanhol, O Universo de Emoções, que é um livro em espanhol também, e comecei a estudar a respeito desse tema. Por quê? O meu trabalho, a minha missão é ajudar as pessoas a viverem de maneira incrível. Agora, como é que eu vou ajudar uma pessoa a viver de maneira extraordinária, de maneira incrível, se eu não estou vivendo? Então, eu tomei uma decisão: etiquetar as emoções de maneira adequada. Então, na minha história, tudo que é ansiedade hoje em dia leva um adesivo, uma etiqueta chamada pouco provável que aconteça. E se acontecer, o meu sistema nervoso simpático está pronto e disposto a lutar. Quando eu atinjo altos níveis de depressão, o meu sistema nervoso simpático é desligado e eu não tenho força para fazer as coisas. E aí eu tenho que tomar remédio. E eu não queria tomar remédio. Então, eu quero o meu sistema parasimpático na hora de dormir. Mas durante o dia, eu quero a regulação emocional do meu sistema nervoso automático. Para entender o que eu tenho que fazer para viver uma história que vale a pena. Você entendeu? Faz sentido isso para você? Então, a pergunta é, aonde é que está o teu foco? Nesse momento que você está da sua vida. Aonde é que está o seu foco? Entende? Responda para você. Cara, onde está meu foco? Está em focar nas coisas que eu não sei? Está em focar nas coisas que eu não tenho domínio? Né? Aonde que está? Eu quero mostrar rapidamente um negócio para vocês antes da gente encerrar. Eu estava pensando aqui se eu ia mostrar, porque a gente já deu 45 minutos de live. Vocês aguentam mais um pouquinho? O que você acha aí? Aguenta mais um pouquinho? 5 minutos? Aonde é que está teu foco? Eu quero mostrar um negócio para vocês. Olha só. Se você vive no passado, se o teu foco está no passado, você tem dois caminhos para seguir aí de acordo com a orientação temporal que você tem. Primeiro, o teu passado é positivo ou é negativo? Eu não estou dizendo para você que o seu passado foi bom ou ruim.
Quando nós falamos de ciência, quando eu falo de positivo e negativo, eu estou dizendo presença de algo ou ausência de algo. Uma pessoa que testa para a Covid-19, ela deu positivo para a Covid-19. Não necessariamente isso quer dizer que é bom. Então, positivo e negativo quer dizer a ausência ou presença de algo. No caso aqui, eu quero trazer a presença de bem-estar. Como é que foi o teu passado? Positivo ou negativo na sua visão? Positivo ou negativo? O que você acha? Ah, foi positivo porque a minha família sempre me incentivou. Ah, foi negativo porque a gente não tinha condições, e aí foi difícil e por aí vai. Agora, e teu presente? O teu presente é fatalista ou hedonista? O teu presente é, eu não vou, é fatalista, tá? Por exemplo,